Dando continuidade, então, vamos falar sobre umidade, né? Então, a água, ela é condutora de eletricidade e pode ser o caminho para as correntes de fuga, no caso das instalações elétricas. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Os trabalhadores na área elétrica estarão seriamente expostos ao risco de eletrocução, caso estejam com as roupas molhadas, tá? Então, é um cuidado extra que nós precisamos ter. Essas condições também se aplicam em caso de suor. Se a gente pegar lá em NR15, lá no anexo 10, fala sobre a questão da umidade. As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados com umidade excessiva, capaz de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. Ou seja, a gente, para que o funcionário, né, o trabalhador, ele receba 40% a mais do seu salário, no caso, salário mínimo, né? Em caso de grau máximo, 20% do salário mínimo em caso de grau médio e 10% do salário mínimo em grau mínimo, há necessidade do laudo, né, pericial para falar que aquele local é insalubre, tá? E a eliminação ou neutralização dessa insalubridade vai determinar a cessação do pagamento desse adicional. Então, para o controle da exposição dos trabalhadores à umidade, podem ser tomadas medidas de prevenção coletiva, como estudo de modificações de processo de trabalho, colocação de estradas de madeira, ralos para escoamento, tudo isso ajuda bastante. E algumas medidas de proteção individual, tá? A utilização de luvas de borracha, botas, avental. Então, de acordo com o local onde o pessoal trabalha, que tipo de equipamento que vai ser utilizado, seja coletivo ou individual, e às vezes até mesmo os dois, certo? Então, os efeitos da umidade, eles são agravados pela presença da eletricidade, que pode provocar eletrocução, o frio, que pode causar hipotermia, e agentes biológicos, que pode causar doenças, tá? Então, em relação a doenças causadas pelo frio, a gente tem a hipotermia, que é a queda da temperatura corporal abaixo de 33 graus Celsius, e resulta em confusão mental e apatia abaixo de 30 graus Celsius. A capacidade termorreguladora do sistema nervoso central, ela é totalmente perdida, tá? Ocasionando a perda de consciência, rigidez muscular e o colapso. Então, a pessoa, ela morre de frio, digamos assim. Agora, a gente tem também, só para reforçar, a questão das doenças causadas pelo calor, que pode ser a insolação, a hipertermia. E os sintomas clássicos são temperatura elevada, então a pessoa tem febre, né? A ausência de suor e a disfunção do sistema nervoso central. Então, é também muito perigoso. Apresentam também sintomas de náusea e vômitos, que contribuem para a desidratação. Exaustão do calor, tá? Que essa exaustão do calor desenvolve-se à medida que ocorre a perda de água ou eletrólitos durante a exposição ao calor. Os sintomas incluem pele úmida, dor de cabeça, vertigem e desmaio. Tem as câimbras de calor, que são espasmos dolorosos em um ou mais músculos que estejam sendo submetidos à solicitação em ambientes quentes e resultam da deficiência de sódio ou outros eletrólitos. Então, alguns fatores têm que ser considerados nos trabalhos com eletricidade. Condições climáticas, que no caso é a chuva, a umidade do ar, né, da presença ali de água mesmo efetiva, ou a possibilidade de uma tromba d'água. Então, tem que ser analisadas essas questões. Antes do início dos trabalhos com eletricidade em lugares úmidos ou molhados, é preciso examinar fios, cabos, equipamentos e as ligações elétricas, porque os defeitos encontrados devem ser sanados, pois a umidade facilita o percurso da corrente elétrica pelo corpo do trabalhador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A presença de água, ela diminui a rigidez dielétrica, né, dos equipamentos, das ferramentas e reduz a visibilidade e a capacidade de mobilidade dos trabalhadores. As chuvas também estão quase sempre associadas às descargas atmosféricas.
E isso provoca muitos acidentes com trabalhadores com eletricidade e também trabalhadores que trabalham próximo às linhas de eletricidade, tá? A gente tem alguns equipamentos que eles possuem ali um grau de proteção. Ele possui invólucros nesses equipamentos para poder proteger sobre determinadas coisas, como por exemplo objetos sólidos, água. Então é um índice de proteção, tá? A NBR 6146 ela traz sobre os invólucros de equipamentos elétricos, que define o grau de proteção dos equipamentos contra contato acidental, tá? No caso de objetos sólidos e água. Então a gente tem EX, ponto IP, XY. O que é esse XY? O X é o primeiro dígito, ele vai indicar o grau de proteção contra os objetos sólidos. E o segundo, que é o Y, ele vai indicar o grau de proteção com respeito aos ingressos prejudiciais de água. Então, o primeiro índice, o primeiro dígito, ele vai indicar a proteção contra objetos sólidos e o segundo a respeito de proteção com relação à água, ok? Então, ficar atento com alguns equipamentos que precisam dessa proteção, desse índice de proteção, dependendo do local onde eles vão ser instalados. A gente tem, além disso tudo, as condições atmosféricas. Então, para a gente pensar em condições atmosféricas, a gente tem que lembrar do ciclo da água. Então, o sol aquece o oceano, a água do oceano evapora, aí sobe para o ar. Subindo para o ar, o vapor de água esfria e se condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens. Se muita água se condensa, as gotas se tornam mais pesadas e caem no solo em forma de chuva, Ou então em forma de neve. Aqui a chuva, aqui a neve. E um pouco da água é escoada para o solo e um pouco para os oceanos e rios. Tá? Então, isso é o ciclo da água. Vocês já estão cansados de saber e ver em geografia. Então, as condições atmosféricas, Todo trabalho em equipamentos energizados só deve ser iniciado com boas condições meteorológicas, não sendo assim permitidos trabalhos sob chuva, neblina densa ou ventos. A NR10 prevê lá no item 10.6.5 o poder de suspensão dos trabalhos pelo responsável, ou seja, a recusa de execução de alguma tarefa. Caso riscos não previstos e que não possam ser neutralizados de imediato sejam detectados. Então, o serviço não vai ser executado. Então, onde que há essa maior incidência de raios, Ao procurar um caminho para sua descarga, o raio atinge pontos mais altos e pontiagudos, onde existe maior concentração de cargas, por exemplo, tipo de morros, montanhas, sobre árvores isoladas, ponta de para-raios, identificações. Então, a gente tem que lembrar da lei das pontas. O raio também que é o menor caminho, Então, uma coisa que é fato, o raio pode sim cair mais de uma vez no mesmo lugar, viu, gente? Aí tem a questão da proteção contra descargas atmosféricas. Na verdade, não existe uma proteção 100% segura. O que a gente faz é diminuir os riscos de danos dos equipamentos e instalações através de dispositivos de proteção. Então, a gente pode usar numa residência, por exemplo, no comércio, numa indústria, os DPS. A ABNT tem uma norma específica para a proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, a NBR 5419, tá? Lá na NBR, a gente tem as definições de descarga atmosférica, que é assim: descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens, constituindo em um ou mais impulsos de vários quiloamperes. E a definição de raio lá está assim: um dos impulsos elétricos de uma descarga atmosférica para a Terra. Ok? Então, essa é a definição da NBR 5419. E a noção de proteção, a gente tem os para-raios de Frank e a gaiola de Faraday. Então, o para-raio de Franklin é uma técnica proposta por Franklin, claro, que deu o nome dele. E seu princípio de funcionamento é de criar uma alta concentração de cargas elétricas, o poder das pontas,
facilitando o rompimento da rigidez elétrica do ar e fazendo com que a descarga ocorra entre a nuvem e a haste aterrada no solo. Então, a descarga vai descer pelo caminho estipulado. E a gente tem a gaiola de Faraday, que consiste no lançamento de cabos horizontais sobre a cobertura da edificação. Então, cria ali uma estrutura, né, uma gaiola, a edificação está dentro dessa gaiola, tá? E hoje também ela está funcionando, está sendo feita dentro da própria edificação, utilizando ali a estrutura metálica, tá? Então, esse sistema funciona como uma blindagem eletrostática, visando evitar com que o raio consiga penetrar a blindagem e atingir a edificação, e também reduzindo os campos elétricos dentro dela. O edifício é envolvido por uma armadura metálica, a gente pode usar essa expressão. Algumas regras de segurança devem ser observadas durante as tempestades com raios, tá? Permanecer dentro de casa, só saindo se for absolutamente necessário. Manter-se afastado de portas, janelas abertas, fogões, aquecedores centrais, ferramentas, canos, pias e objetos metálicos de grande massa. Não usar telefone, pois um raio pode atingir a linha e chegar até quem o estiver utilizando, caso telefone fixo, né? Não recolher roupas estendidas no varal, não trabalhar em cercas, telefone ou linha de força, encanamento metálico, estruturas de aço durante a tempestade, não lidar com material inflamável contido em recipiente aberto, não manusear varas de pesca com carretilhas ou outro objeto metálico, interromper imediatamente o trabalho com trator, especialmente quando estiver puxando equipamentos metálicos. Não permanecer na água, principalmente em barcos pequenos. Tá? Então, são algumas das formas que se pode utilizar para aumentar a proteção em caso de descarga atmosférica. Então, basicamente, era isso que eu queria colocar para vocês, tá? Bem resumido mesmo, para vocês terem uma noção desses riscos adicionais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me perguntando. E também não esqueçam de fazer atividades, ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.